This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então sou somente eu. E eu tenho só um recadinho rápido que algumas pessoas estavam perguntando, gente. A Fabi continua no podcast, tá? Ela não saiu, mas é que ela realmente tá com muito trabalho. Até acontecer a Comic Con aí, ela não vai conseguir fazer episódio novo. Então assim que passar, ela tiver com mais tempo, ela volta aí pra contar os medinhos de vocês. Tá bom? Muito obrigada pela preocupação, todo mundo tá tudo bem. Não precisa ficar preocupados, tá? Tá tudo certinho. E é isso, então. Bora pro episódio de hoje. A Joan Little, ela nasceu e foi criada até os 15 anos em Washington. Na verdade, não é a capital dos Estados Unidos, é uma cidade com menos de 10 mil habitantes na região rural do litoral da Carolina do Norte, né, nos Estados Unidos. Ela vinha de uma família muito pobre na comunidade negra. A sua mãe, Jessie Williams, era uma fanática religiosa que frequentemente se consultava com curandeiros populares, e o pai dela era segurança em Brooklyn, no Nova York, né? Essa cidade de Washington era uma área bem rural, muito pobre da classe trabalhadora, que ainda era extremamente segregada, mesmo no final dos anos 60 e início dos anos 70, quando a Joan era uma criança. Como resposta aos ganhos obtidos durante o movimento pelos direitos civis, a KKK, né, Ku Klux Klan, ressurgiu, e esses caras, né, que se chamavam de cavaleiros noturnos, muitas vezes aterrorizavam as famílias negras. Como a maioria das mães da classe trabalhadora, a mãe da Joan muitas vezes tinha que trabalhar à noite para sustentar, né, a família. Então, a Joan é que cuidou dos seus 9 irmãos. Essa pressão sobre a adolescente, né, aliada a esse atrito com o padrasto, fez com que ela fugisse bastante de casa. A mais velha de 6 irmãos de sangue, então ela foi forçada a cuidar deles e também de seus 4 meio-irmãos. Então ela começou a fugir, se esconder e logo se juntou a uma turma mais velha que apoiava essa rebeldia dela, né? A mãe dela comentou que ela sempre quis ser uma garota da cidade, né? Ela não se conformava ali de ficar a cidade pequena. A assistente social, né, que atendia a família, chamada Jean Nelson, que certa vez chamou ela de artista de fuga, também notou a inteligência da Joan, dizendo que algum dia você poderá fazer algo incrível. Quando ela completou 18 anos, ela estava de volta a Little Washington, né, trabalhando em qualquer emprego que ela conseguisse, e ela trabalhava como garçonete, como cozinheira, então o que aparecia ela fazia, e ela conseguiu um emprego numa fábrica de camisa, né, ela passou até algum tempo na construção, que é um trabalho tipicamente masculino, ainda mais naquela época. Em 73, ela foi trabalhar com um cara que fazia coisas de gesso, né? Chamado Julius Rogers. Em 68, a mãe dela tinha mandado ela para a escola de treinamento Dobbs para meninas delinquentes, de onde ela escapou depois de apenas um mês. E ela morou em Nova York e na Filadélfia antes de voltar para Carolina do Norte em 1970, né? Então, 3 semanas depois de terminar o ensino médio, ela desenvolveu um problema de tireoide e voltou para casa, né, para fazer uma operação. Ela tava namorando um dono de um bar de sinuca, assim, né? E tava trabalhando em uma discoteca perto de uma base da Marinha. Havia rumores de que ela pegava as amigas na discoteca e as levava pra base da Marinha pra fazer trabalho sexual, né? A polícia
até tentou pegar ela, envolver ela ali numa rede de prostituição, apesar de não ter nenhuma prova, né? Então corria esse boato de que ela tinha roubado uma TV também da própria tia, muitos boatos sobre a Joan, e ela era vista como uma garota má, né? Porque ela era realmente muito rebelde pra época, né? Como uma adolescente negra e pobre que cresceu na zona rural do sul, a Joan fez escolhas difíceis pra sobreviver. Em dezembro de 73 e janeiro de 74, a Joan, que agora já estava com 20 anos, foi presa algumas vezes por roubo e eventualmente por arrombamento e invasão, com consequências legais crescentes, né? Porque cada vez que ela era presa, aí a sentença ficava um pouco maior, porque a ficha ia aumentando. Então, na cidade de Jacksonville, também na Carolina do Norte, e no final de 73, ela foi acusada de posse de bens roubados e posse de uma espingarda de cano cerrado, mas ela não foi processada. Em 3 de janeiro de 74, ela foi presa em Washington, na Carolina do Norte, né, por furto em uma loja. Essa acusação também foi rejeitada e 6 dias depois ela foi presa de novo por furto em uma loja. Essa acusação que ela recebeu, então, uma pena suspensa de 6 meses. 6 dias depois de ser libertada, ela foi novamente presa e acusada de 3 acusações distintas de arrombamento, invasão e furto. O seu julgamento foi marcado para 3 de junho e ela deixou a cidade nesse tempo, né? O irmão dela, o Jerome Little, ele atuou como parceiro da Joan em certas invasões e em outra série de crimes, né, que levaram ela à prisão em 74. E no julgamento, seu irmão mais novo se voltou contra ela em troca de uma pena reduzida. A Joan acabou sendo deixada à própria sorte, né, e foi punida severamente aí por esses crimes. Ela ganhou, então, foi condenada de 7 a 10 anos de prisão. Ela voltou a Washington a tempo para o julgamento, acompanhada por Julius Rogers, né, que era esse namorado dela, e 2 amigos menores de idade. Esses amigos acabaram na prisão, onde eles foram assediados sexualmente por um guarda que ofereceu liberdade se um deles lhe desse um pouco. E a Joan foi condenada em 4 de junho de 74 e solicitada a permanecer na prisão do condado em vez de ser transferida para o Centro Correcional para Mulheres em Hayling, como seria o costume, né? Então, ao permanecer em Washington, ia permitir que ela permanecesse perto de casa, né? Onde ela poderia trabalhar para diminuir o tempo de prisão, né? Quase 3 meses depois, antes do amanhecer do dia 27 de agosto de 74, um policial que entregava um prisioneiro bêbado à prisão do condado de Beaufort descobriu o corpo do carcereiro Clarence Elligood, de 62 anos, que era um homem branco, né? No beliche da Joan Little, nu da cintura para baixo. O Clarence sofreu facadas na têmpora e na área do coração causadas por um picador de gelo e foi descoberto sêmen em sua perna. A Joan se entregou às autoridades da Carolina do Norte mais de umas semanas depois e disse que tinha matado ele enquanto se defendia de uma agressão sexual. Esse cara, o Clarence Elligood, ele tinha o histórico de forçar presidiárias a participar de favores sexuais, ou seja, né, abuso, estupro, como pagamento por presentes que ele dava. Outros presos já tinham afirmado que ele dava presente em forma de salgadinhos e revista, e aí por isso ele esperava receber favores sexuais. Então, a história da Joan realmente faz muito sentido. Então, a Joan, né, que estava aí muito jovem ainda, com 22 anos, estava presa há 2 meses, enquanto aguardava a data do julgamento por invasão de domicílio, e ela fugiu enquanto seu suposto agressor, né, sangrava até a morte. E ela sabia exatamente como ia acontecer depois disso, né? Alguns iam rotular ela como Jezebel, né? Iam alegar que ela estava pedindo, que a culpa é dela. E outros iam sugerir que nenhuma mulher respeitável estaria na prisão ou nessa posição em primeiro lugar. Ou seja, né? Todo mundo ia culpar ela. A culpa é dela por estar presa, né? A culpa é dela por ser uma mulher aí promíscua, entre aspas. Então ela se escondeu por pouco mais de uma semana. E enquanto isso, o Estado, né, procurava ela e rotulou ela como fugitiva e assassina, e as autoridades também emitiram um mandado de prisão contra ela. Como a Joan fugiu da prisão, ela era conhecida como fugitiva, realmente, e a polícia foi autorizada a matar ela assim que a visse. Então, quando ela percebeu isso, né, que eles iam pegar ela de qualquer jeito, ela pensou, não vou perder a vida, né, e se entregou. Mais tarde, no julgamento, ela disse o seguinte: corri porque era legítima defesa. Se as autoridades de lá tivessem chegado até mim antes de qualquer pessoa, antes de qualquer outra entidade, eu nunca teria estado aqui para contar o que realmente aconteceu.
A polícia local prendeu ela no dia 7 de setembro por homicídio em primeiro grau e 48 horas depois, um grande júri indiciou ela por assassinato. Pra quem não sabe, um grande júri é anterior ao júri de condenação, né? É só quando o Estado mostra as provas de um caso, né? E se tem provas suficientes para levar a um julgamento, né? É como se fosse um pré-julgamento. Então, no ano seguinte, a Joan seria julgada e, se condenada, ela possivelmente enfrentaria a pena de morte, né? Aí a câmara de gás. Ela tinha encontrado refúgio na casa de um homem negro mais velho da comunidade e também recebeu ofertas para procurar refúgio em outros países por conta disso. Ela foi acusada de homicídio em primeiro grau, né, que acarretava uma sentença de morte automática, quando há intenção de matar, né, aqui no Brasil. E o status da capital... Esse status, né, de pena de morte, né, provável pena de morte em condenação, e o fato da Carolina do Norte ser o lar de mais de 1/3 de todos os casos de pena de morte nos Estados Unidos, chamaram a atenção dos defensores anti-pena de morte e dos direitos dos prisioneiros. O julgamento da Joan chamou a atenção para o fato dela ser a primeira mulher negra a alegar legítima defesa durante uma agressão sexual contra uma acusação de assassinato, né. Já tinham acontecido casos assim, mas em situações como... no período de escravidão ainda, né? Então, essas mulheres que eram escravizadas realmente não tinham zero chance de serem inocentadas, né? Por serem escravas. Então, o componente racial chamou a atenção desses ativistas dos direitos civis e o componente de gênero atraiu a atenção das feministas, que na época também estava aí acontecendo uma grande onda feminista, né? Então, a combinação desses fatores, então, juntamente com as táticas, né, que eles estavam fazendo para angariar fundos, permitiu ao, então, Comitê de Defesa John Little angariar mais de $350 mil na época. Os advogados dela eram o Jerry Paul e a Karen Bethea Shields. A questão de saber se as pessoas negras eram ou não tratadas de forma igual pelo sistema de justiça criminal no sul dos Estados Unidos chamou a atenção da mídia nacional também. Então, a equipe de defesa, ela fez uso crucial, né, das ciências sociais aplicadas, incluindo o novo método de seleção do júri científico, que tinha acabado de surgir em 72, né? A defesa encomendou pesquisas com o objetivo de comparar as atitudes populares entre brancos em relação aos negros entre os condados de Beaufort e Pitt, no nordeste do estado, e centro-norte do estado. Os resultados mostraram que os estereótipos raciais desfavoráveis eram mais fortemente defendidos no condado de Beaufort. Por exemplo, cerca de 2/3 dos entrevistados nos condados de Beaufort e Pitt acreditavam que as mulheres negras eram mais obscenas do que as mulheres brancas e que os negros eram mais violentos do que os brancos. Então, com essa informação, os advogados, né, solicitaram com sucesso que o julgamento fosse transferido para a capital do estado, né, que era Raleigh. No julgamento, então, a promotoria afirmou que a Joan era uma mulher obscena, de fato, e que seduziu o Elgood, né, apenas para matar ele e fugir. Em 2 dias de depoimento, a Joan testemunhou que ele, que pesava bem mais de 90 quilos e tinha quase o dobro do seu tamanho, foi à sua cela em busca de sexo 3 vezes entre as 22 horas do dia 26 de agosto e 3 horas da manhã do dia 27. Rejeitado na primeira vez, ele voltou com um presente de cigarros e sanduíches. E aí ele saiu, mas logo voltou. E ela disse, a essa altura eu já tinha colocado minha camisola. Ele estava me dizendo que eu estava realmente bonita em meu vestido e que queria fazer sexo comigo. Ele tirou as calças e os sapatos no corredor e entrou na cela com um sorriso. Ele disse que tinha sido legal comigo e que era hora de eu ser legal com ele. Eu disse a ele que não achava que deveria ser legal com ele dessa maneira. E aí, já com a voz quase inaudível aí, né, um relato realmente muito doloroso, ela testemunhou que ele a acariciou e depois tirou a camisola dela e foi quando ela percebeu que estava com um picador de gelo na mão. Ela contou como ele arrastou ela para o chão da cela, segurou o furador de gelo contra o seu rosto e a forçou a praticar sexo oral. E ela disse que não sabia o que ele ia fazer, se ia matar ela, e depois de 3 a 5 minutos, ele afrouxou, né, a mão ali, soltou um pouco o picador de gelo, e ela conseguiu pegar e bateu nele enquanto ele estava sentado na cama. E ela conta, né, que ele tentou ir pra cima dela e cada vez que ele foi, ela batia nele. Ela diz, ele me agarrou pelos pulsos e depois ficou atrás de mim. Coloquei meus pés contra o beliche para colocar meu peso contra ele. Bati nele por cima do ombro direito. Ele caiu no meio do beliche pra frente com a cabeça voltada para a parede, os joelhos no chão.
E aí, o advogado Jerry Pohl fez uso tentou ganhar a simpatia, né, dos cristãos ali do júri, né? Que o sul dos Estados Unidos é um local extremamente religioso, conservador. E ele mostrou a Joan, né, como uma mulher religiosa que encontrou consolo na Bíblia em tempos de dificuldade. Os jurados choraram com o relato da Joan, né, e a versão dos fatos, né, do que ela contou foi muito diferente, tão comovente que 2 das juradas negras choraram, né. E aí o William Griffin, que era o promotor, ele disse que a Joan, na verdade, tinha atraído o carcereiro, né, para que ela pudesse escapar. Apesar das perguntas repetidas e muitas vezes gritadas, o promotor não conseguiu, abalar a história da Joan, ali que ficou muito emotiva contando o que aconteceu com ela. E ele falou, por que ela nunca gritou, fugiu, deu um tapa nele? E aí ela falou assim, Sr. Griffin, se você fosse mulher, também não saberia o que fazer. Eu estava com medo. E aí ele falou assim, mas por que você não relatou, né, os avanços anteriores dele? E aí... Gente, pelo amor de Deus, né? E aí ela falou assim, em Washington, na Carolina do Norte, por ser uma mulher negra, é diferente dizer o que você fez e ter sua palavra contra a de uma pessoa branca. O promotor falou, né, explicou os detalhes repetidas vezes, e, ficou tentando forçar ela a mudar a história, ou ter um vacilo, né. E aí ele falou, você se ajoelhou na frente do beliche? E quando ela não respondeu, ele começou a gritar a pergunta mais 3 vezes, até que ela disse baixinho, ele me forçou a me abaixar. E quando a autópsia chegou, né, concluiu-se que a explicação da Joan sobre o incidente, o relato dela era verdadeiro. A autópsia concluiu que as 11 facadas, né, na verdade perfurações ali com o picador de gelo, foram em legítima defesa dela contra ele. E apenas uma dessas facadas foi fatal, enquanto as outras 10 foram sinais claros de autodefesa contra um agressor. Após o depoimento dela, muitos espectadores estavam esperando por um veredito rápido, né, e na verdade 3 minutos depois do júri ter deixado a sala do tribunal para deliberar, o juiz Hamilton Hobgood já estava fazendo um discurso de agradecimento aos advogados e repórteres quando foi interrompido por uma batida à porta. Em vez de um veredito, foi um jurado com uma pergunta, falando assim, onde está o açúcar pro café? E, no fim, os 6 jurados brancos e 6 jurados negros levaram apenas 1 hora e 25 minutos para deliberar e chegar à decisão que todo mundo estava esperando, que era de inocente. As campanhas de Free Joan, né, que é Liberte Joan, foram bem sucedidas, o suficiente para que o advogado dela conseguisse reduzir a acusação de homicídio de 1º grau para 2º grau, e o juiz observou que a promotoria não tinha provas confiáveis, eles tinham apenas hipóteses, né, enquanto todas as provas físicas ali mostravam que a história da Joan realmente era verdade. Ela foi levada de volta à prisão para cumprir o restante da pena por arrombamento e invasão que ela estava cumprindo, né, antes de ser atacada. E 1 mês antes de ser elegível para liberdade condicional, ela fugiu. Ai, Joan. Ela foi pega e depois condenada e sentenciada pela fuga. E foi libertada em junho de 79 e se mudou para Nova York. Ela se tornou a primeira mulher negra, a primeira mulher, no caso, também, absolvida de homicídio em legítima defesa contra uma agressão sexual. Isso acabou estabelecendo um importante precedente legal para mulheres negras em casos contra seus agressores, né? O estupro foi usado como forma de aterrorizar e intimidar as mulheres negras por centenas de anos, e o caso da Joan Little e o movimento que garantiu a liberdade dela mostraram que essas mulheres podiam reagir e vencer. Então, as mulheres negras conquistaram uma grande vitória no direito ao controle sobre seus corpos, e foi também uma vitória para os sobreviventes de violência sexual, para todos aqueles que lutaram contra os seus agressores e foram criminalizados, e para o movimento contra o racismo e o sexismo. As mulheres afro-americanas receberam o direito à defesa de agressão sexual contra o seu agressor, estuprador branco, né? E tudo isso foi possível com a campanha que apoiou a Joan Little durante todo o julgamento, que foi ali realmente uma manifestação muito grande, né? Muitos movimentos sociais se juntaram para fazer isso acontecer. O julgamento de Joan Little atraiu a atenção de muitos ativistas políticos, incluindo a Angela Davis, Rosa Parks, que formou um capítulo local para a defesa da Joan, e Karen Galloway, que era ex-estudante de Direito da Duke University, que trabalhou em estreita colaboração com a Joan em seu caso. Bernice Johnson Reagan, que contribuiu para financiar o apoio a Larry Lero, né, que era um líder do Partido dos Panteras Negras, ficou ao lado da Joan também e expressou suas preocupações sobre o julgamento e sobre os assuntos que não foram bem abordados durante o julgamento.
Os homens negros também defenderam a Joan. Maulana Karenga, que era mais conhecido por criar a Organização dos Estados Unidos e o feriado afro-americano de Kwanzaa, ele apelou ao público para aceitar e apoiar o relato de Joan sobre o que lhe aconteceu e para rejeitar a versão do seu opressor. O reverendo Ralph Abernathy, que era líder da Conferência de Liderança Cristã do Sul, de Martin Luther King Jr., fez uma comovente declaração de apoio aos direitos das mulheres negras à autodefesa num protesto em frente ao Tribunal do Condado de Beaufort. Durante o julgamento da Joan, outras mulheres se apresentaram para testemunhar sobre o histórico de agressão sexual do Aligood, né, na prisão, né, que o cara que atacou ela, incluindo as mulheres afro-americanas Ida Mae Robinson e Phyllis M. Moore. O testemunho delas encorajou o júri a apoiar a defesa, né, porque viram ali que ela não havia sido a única, né, e com certeza não seria a última se ele não tivesse morrido. Então, o julgamento do assassinato, né, concentrou a atenção nacional nas questões do direito da mulher de se defender de estupro e na validade da pena capital na Carolina do Norte, né, porque essa desigualdade racial e sexual no sistema de justiça criminal e nos direitos dos prisioneiros, em geral, reflete muito em quem realmente é condenado à pena de morte, né. Também... Essa história também inspirou movimentos pelos direitos das mulheres no estrangeiro, incluindo Jon Sorstrene, que eram as irmãs de Jon da Dinamarca. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. O slogan Free John Little foi muito usado por ativistas para aumentar essa conscientização sobre a situação dela, né, e tentar libertar ela. E aí... né, foi dito que chegaram à conclusão que sem essa movimentação popular e de movimentos, ela possivelmente estaria aí sendo condenada à morte. E o julgamento, né, acabou se tornando mundialmente conhecido, com observadores divididos entre aqueles que acreditavam que ela era culpada e aqueles que não acreditavam. Aqueles que estavam atrás dela viram uma mulher vítima de racismo, sexismo e vulnerável, porque ela era a única prisioneira na prisão de Beaufort naquela época. E aqueles que pensavam nela como culpada viam ela atraindo o Aligood para sua cela com, né, se oferecendo o sexo e matando ele para escapar da prisão. O caso ficou muito conhecido no final dos anos 70, né, porque dava esses sinais do que o movimento negro e outros movimentos sociais queriam defender, e essas organizações se uniram para apoiar a Joan devido às ligações que existiam entre o racismo, o sexismo e a violação contra mulheres negras, né, o direito das mulheres e particularmente o duplo vínculo com que as mulheres afro-americanas têm que lidar dentro do complexo industrial prisional. A Joan acabou escrevendo um poema intitulado I'm Somebody, que em tradução livre é Eu Sou Alguém, e ele foi incorporado a um mural no Chicano Park de San Diego pelas muralistas femininas da Royal Chicano Air Force de Sacramento. Em 89, a Joan foi presa de novo em Nova Jersey sob a acusação de dirigir um carro roubado. Ela telefonou para William Kustler, que tinha ajudado ela no passado, né, pedindo ajuda, e ela tinha retornado para Nova York como uma mulher livre, mas agora com 34 anos, acompanhada por um homem, e ela foi parada por dirigir um carro sem placa dianteira e placa traseira roubada, né? Então ela passou a noite na prisão do condado de Hudson. E desde essa última prisão, em 89, ela desapareceu da vista do público, então finalmente aí a Joan desistiu de criar confusão, mas é realmente uma história muito incrível aí de como o racismo e o sexismo, né, pode afetar aí a vida das pessoas e como o sistema judiciário, né, tanto dos Estados Unidos como no Brasil, como no resto do mundo, não é tão justo assim quanto a gente imagina que seja. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito dessa história.
E se você tem qualquer sugestão de episódio, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Se você tiver um medinho, ou um creepypasta, ou qualquer historinha bizarra aí pra contar pra gente, manda no milummedinhos@gmail.com. E se você quiser nos apoiar, tem lá no site milcrimes.com.br. Você pode escolher aí qual fica melhor pra você. E a partir de R$15 mensais, você escuta as gravações do episódio principal ao vivo no nosso Discord. Pra quem começou a apoiar, entra lá no Discord que tem todas as instruções de como você faz pra escutar essas gravações. Beleza, meu povo? Brigadinho, até semana que vem. Beijos, tchau, tchau.